No programa Hora e a Vez da Pequena Empresa de hoje, você vai ver. De acordo com o recente indicador divulgado pela Serasa Experian, a pontualidade de pagamento das micro e pequenas empresas teve alta pelo 4º mês consecutivo em 2013. Saiba mais sobre o assunto com o economista Luiz Rabi. No quadro Pequena Notável, conheça um ex-motorista de ônibus que criou e patenteou chinelos quadrados, tornando-se referência em todo o Brasil. A defesa administrativa nos processos fiscais é considerada uma importante ferramenta que a empresa possui a seu favor para benefício próprio. Acompanhe as informações dadas pelo Dr. José Antenor Nogueira da Rocha. E ainda, confira a entrevista com o professor doutor da Fundação Instituto Administração, Almir Ferreira de Souza. Na semana passada, a Serasa Experian divulgou o indicador em que a pontualidade de pagamento das micro e pequenas empresas teve alta pelo 4º mês consecutivo em 2013, chegando a 95,8% em maio. Ou seja, a cada 1.000 pagamentos efetuados, 958 deles foram pagos ou à vista, ou seja, na data do vencimento, ou no máximo com 7 dias de atraso. O que revela que nos principais meses, ou seja, no conjunto do primeiro semestre de 2013, a pontualidade de pagamento das micro e pequenas empresas veio melhorando gradativamente, principalmente a partir de fevereiro. Quais foram os principais fatores que ocasionaram a alta da pontualidade? Ao longo de 2012 e até os meses iniciais deste ano, as taxas de juros permaneceram em patamares mais baixos. Isso contribuiu para a queda da inadimplência e o aumento da pontualidade nas empresas, principalmente nos meses iniciais de 2013. Quais são as expectativas para os próximos meses? Para os próximos meses, a pontualidade deve se manter estável ou até mesmo apresentar alguma pequena redução, principalmente a partir do 4º trimestre, já que estamos num processo de aumento de taxa de juros e juros mais altos sempre acabam impactando o caixa das empresas, aumenta o custo financeiro das empresas. Então é muito importante que as micro e pequenas empresas façam uma boa gestão de caixa, principalmente nesse 2º semestre, onde os juros vão estar em elevação, para que continuem a manter os seus bons níveis de pontualidade de pagamento e assim não cair na inadimplência. Você está assistindo A Hora e a Vez da Pequena Empresa. As micro e pequenas empresas precisam sempre trazer ao mercado ideias inovadoras para garantir a sua sobrevivência. Pensando nisso, este ex-motorista de ônibus criou os chinelos quadrados. A minha atenção foi direcionada para uma moça que atravessava a rua naquele momento e veio-me uma inspiração divina. Por que não no pé daquela moça estivesse uma sandália quadrada? Nós não tínhamos capital. Meu cunhado teve a grande ideia, mas não tínhamos dinheiro para investir, né? Foi quando ele, de novo, né, por um grande presente de Deus, foi desligado da empresa onde ele trabalhava há 18 anos, pegou todo o seu dinheiro de rescisão e investiu na empresa. Passamos dificuldades sim, porque embora o investimento tenha sido 100% de sua rescisão, ainda não era o suficiente para a gente entrar de cabeça nesse mercado, mas a gente foi aos poucos e acabou dando tudo certo. Os chinelos podem ser customizados com tecidos, miçangas e strass, tudo de acordo com o gosto dos clientes. Nosso produto tem períodos sazonais, né? Até porque é um produto voltado para verão, outono. Então, assim, em alta demanda, a gente dobra a produção na fábrica, dobra a contratação de pessoas, de floristas, de operários de corte, mas a gente consegue fazer as entregas no prazo, isso que é o mais importante. Além de vender os chinelos pela internet, a marca tem lojas físicas em Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. A empresa caminha bem,
muito mais estruturado do que 1 ano e meio atrás, até porque nós não éramos especialistas da área de calçados, né, do segmento, então a gente foi se aprimorando, foi melhorando a qualidade do nosso serviço, do nosso produto, dos nossos fornecedores. Hoje a gente pode dizer que nós dobramos o nosso portfólio de clientes e de produtos, e tem uma expectativa de crescimento bastante considerável até o final do ano. Através de ideias inovadoras e práticas, esta pequena empresa se faz notável no mercado, trazendo novidades para muitos clientes de todo o Brasil. Bom, o contribuinte sempre é surpreendido, às vezes, com uma autuação de infração ou mesmo uma fiscalização. Quando ele sofre uma blitz ou quando ele tem alguma infração, quando ele é autuado, ele às vezes fica numa situação de saber o que ele deve fazer, qual é o procedimento que ele deve ter. Ele recebe esses autos de infração ou mesmo uma notificação com um prazo de 30 dias para pagamento, ou nesse mesmo período ele pode ingressar com um recurso que nós chamamos de impugnação. A impugnação ao auto de infração ou alguma cobrança que ele entende indevida com relação ao fisco, essa impugnação ele vai argumentar o que ele entende estar incorreto nessa autuação. E após isso é sempre dirigido ao colegiado dos próprios fiscais, nós chamamos de primeira instância do recurso administrativo. E após isso ele teria um segundo momento, que seriam os tribunais ou os colegiados hierarquicamente acima desse colegiado, que no caso do Estado de São Paulo, no caso dos estados é o Tribunal de Impostos e Taxas, municipal é o CMT, Conselho Municipal de Tributos, e o federal, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o famoso CARF. Nós temos notado que esses conselhos, de um tempo para cá, eles têm muito mais se focado nas provas, muito mais do que no direito propriamente dito. Vale dizer, se um sócio deixou aquela empresa, deixou de ser sócio daquela empresa, e ele consegue comprovar com documentações idôneas que ele realmente deixou aquela empresa num período mais de 2 anos, que ele não contribuiu para uma determinada situação, que aquela empresa acabou sofrendo um auto de infração, o CARF tem realmente reconhecido esse direito dessa pessoa não ser cobrada ou não pagar esse valor desse tributo, desse crédito tributário, por conta justamente da sua idoneidade. Também nós temos visto, por exemplo, a questão da inidoneidade de notas fiscais. O que o fisco tem notado? Que, inclusive, conforme informações, o Estado de São Paulo hoje tem dentro do seu tribunal mais de 50% de ações, de autuações e discussões relacionadas a documentos inidôneos. Empresas que deixam de existir, empresas que têm sócios que são sócios prestanomes, empresas que serviram somente para fornecer documentos fiscais, mas nunca recolheram tributo algum para o governo, para os estados. Ou seja, o cliente, o contribuinte se apropria desses valores e ele acaba cometendo um ilícito. E se ele não tiver provas reais de que aquela comercialização foi correta, que ele realmente tomou os cuidados necessários para ter certeza que comercializou ou que comprou, adquiriu alguma coisa, alguma mercadoria dessa empresa, o próprio Tribunal de Impostos e Taxas ele consegue aceitar, ele consegue extinguir esse crédito tributário. Então, a minha dica nesse programa é justamente com relação ao que, quando for fazer alguma negociação, alguma comercialização com alguma empresa, primeiro, certifique-se que ela está ok, que ela está em ordem. Segundo, se você não concorda com alguma coisa que o fisco diz e você vai impugnar ou você vai recorrer, tenha em mãos bastante documentação, porque o fisco está muito mais voltado, os jogadores estão muito mais voltados para documentos do que para fatos de direito propriamente dito. Se você fala que você tem um contrato na data tal, é bom que ele tenha um reconhecimento de firma. Em si, quanto mais credibilidade tiver essa documentação, mais sucesso você terá no seu processo administrativo fiscal. Entrevista da semana. Todos vocês conhecem algumas siglas. Por exemplo, FEA-USP.
FIA USP, todo mundo conhece. E exatamente para falar sobre isso é que o nosso convidado de hoje, que é o professor Dr. Almir Ferreira de Souza, nos honra com a sua participação. É um prazer tê-lo conosco, professor. Muito obrigado, Curi. O prazer é meu estar aqui com você neste encontro. Muito obrigado. Professor, o senhor é mestre, tem vários cursos, várias funções, várias diretorias, ou seja, é um dos expoentes hoje na área de administração, na área de economia, tanto que é professor associado dessas importantes instituições. Micro e pequena empresa, qual a importância delas no mercado interno na sua avaliação, professor? As micro, pequenas, médias, não tanto, principalmente as micro e pequenas empresas, Curi, eu considero de grande importância, não só pela quantidade que representa no país de CNPJs, instituições, que representa, nós estamos falando aí de mais de 90%, como pela contribuição que dá no mercado de trabalho. As micro e pequenas empresas empregam mais de 50% da força de trabalho e são responsáveis por mais de 1/4 do produto interno bruto brasileiro. O senhor diria que elas são muito importantes para o mercado interno brasileiro? Fundamentais, principalmente pela capilaridade que representam, pela possibilidade do nosso mercado interno realmente se desenvolver a partir das micro e pequenas empresas. Professor, eu vou fazer algumas afirmativas e gostaria da sua análise. Pois não, Curi, com prazer. Muito obrigado, professor. Se eu dissesse ao senhor que 83% das micro e pequenas empresas industriais consideram a concorrência com produto importado sendo uma concorrência desleal para 83% das empresas, qual seria a sua avaliação? Eu acho que estão corretos, absolutamente corretos, porque nós temos uma carga burocrática, uma carga tributária tão elevada que não basta vir com um discurso acadêmico de falar que eles precisam aumentar a competitividade, racionalizar seus processos produtivos, otimizar sua produção e seus recursos. Tudo isso é necessário, obviamente é fundamental. Mas quando nós temos um custo que já é da estrutura, que faz com que esses empresários tenham que oferecer os seus produtos por um preço que os que vêm do exterior chegam mais baratos aqui, é uma concorrência desleal. Não há o que discutir muito, está aí, os dados são claros para nós. Se eu afirmasse para o senhor, professor, que a preocupação da inadimplência ultrapassa 50% das empresas, achando que ela é grave, e que mais 25% delas acham que vai piorar no quadro da inadimplência, qual seria a sua avaliação, professor? Realmente é crítico, né? Não só pela preocupação de que já é de per si grave, mas ainda a preocupação de que vai piorar fica mais grave. E eu acho que eles estão com razão mais uma vez. Por que eles estão com razão? Porque, primeiro, teríamos, e quando digo teríamos, nós somos a sociedade, a academia, a universidade, o SIMP, nós somos as entidades que deveríamos estar fazendo como o SIMP está fazendo e nós também estamos na nossa contribuição a partir desse instante, por exemplo. Claro. Somos nós que deveríamos também, nessa contribuição que nós estamos fazendo, permitir que as fontes, a forma de captar recursos, fizesse com que, por exemplo, não precisasse essas empresas ficarem penduradas em juros tão elevados. Elas pudessem ter uma condição, hoje não tem condição, por exemplo, de oferecer uma ação numa bolsa de valores, uma pequena empresa que fatura, como fatura uma pequena, uma microempresa. É impensável. Todavia, por que impensável? Porque não podemos medir com a mesma régua de uma grande corporação que faz um IPO, medir com a mesma regra uma pequena, uma microempresa que está contribuindo socialmente de maneira fabulosa para a nossa sociedade. Dentro do quadro hoje da micro e pequena empresa existe uma preocupação e um pessimismo com o futuro em relação à economia. Qual a sua avaliação disso, professor? Eu não colocaria um pessimismo com relação à economia como um todo. Eu acho que a preocupação deve ser mais localizada
em aspectos que, sim, vão impactar a nossa economia, como o processo inflacionário. O governo tem que bater pesado, segurar o que for necessário de gastos. O governo tem que enxugar a máquina do governo, não tem jeito. E, com isto, nós precisamos evitar, nós, de novo, precisamos evitar que a inflação volte a ser aquele problema que nós tivemos até 20 anos atrás. Isso é fundamental. Esse é o principal problema que eu vejo que ameaça a nossa sociedade hoje, nossa economia. Se eu afirmasse para o senhor que mais de 40% das empresas estão esperando reajustes fortes nos preços da matéria-prima, o senhor diria que isto é o medo da inflação? Seguramente, exatamente o medo da inflação. Talvez eles não estejam acreditando, os índices de popularidade do governo estão refletindo muito bem isto, talvez, que eles não estejam acreditando na política e no acerto de que consigamos fazer com que a inflação não aconteça. Isso nós devemos realmente apostar nas nossas instâncias. Claro, nós temos que acreditar que vamos combater a inflação e que nós venceremos. E nós venceremos, porque não dá para suportar o que já passamos. Professor, como é que o senhor visualiza a possibilidade do micro e pequeno ter acesso a crédito? Que discurso tem? Excelente pergunta e excelente oportunidade para lhe dizer o seguinte. Eu acho até que existe uma certa carência de crédito barato, sim, existe. Não há dúvida, isso todo mundo sabe. Agora, há uma carência de outra natureza que é importante que o microempresário, que o médio empresário saiba. E voltando à mesma questão anterior da mesma régua. Quando um banco dá empréstimo, ele está fazendo uso de capital de terceiro para emprestar. Ele tem que ter confiança de que o dinheiro volta com os juros, que é o ganho que o banco está nesse momento tendo, e além dos custos, naturalmente, e que esse dinheiro tem confiabilidade de voltar, para que ele pague para o legítimo dono, que são os poupadores que depositaram lá. Um grande problema que ocorre, Cury, que eu vejo que isso, nós temos constatado isso na própria academia, com estudos que temos feito, é que o micro e o pequeno empresário, infelizmente, eles não dispõem de condições, vários aspectos, de ter demonstrações financeiras que o banco possa confiar para a avaliação da sua capacidade creditória. Eles têm uns balanços, eles não têm um histórico de planejamento e controle adequado. Ora, vamos lá, se não tem planejamento, porque eles não têm tempo de planejar, às vezes eles não sabem muito bem como é que faz isto, precisa ter nossa ajuda. Então eles não têm como controlar muito bem. Como eles não têm muito planejamento e nem também controle, porque se não tem planejamento não tem controle, eles acabam tendo dificuldade de montar demonstrações financeiras, balanço, projeções de caixa, demonstração de resultado. E o banco olha e diz assim, mas eu vou lhe dar crédito como? Esse é um problema seríssimo também. Agora, eu concordo com a análise que o senhor faz quando nós estamos falando de linhas de crédito baratas. Mas esse mesmo banco que nega o recurso para o micro e pequeno empresário, diz, olha, na sua empresa, porque você não tem planejamento, não tem estrutura, eu não posso te emprestar o dinheiro. Mas eu sou seu amigo e vou te emprestar esse dinheiro a nível de crédito pessoal. Qual a sua avaliação desse quadro que ocorre no dia a dia, professor? É aí onde está, porque aí vira uma saída em que o banco, além disso, também pede uma reciprocidade. Ele está apostando no patrimônio pessoal do empresário. Ele está apostando na fazenda, no apartamento, e cobrando na propriedade, juros muito mais altos. Muito mais alto, exatamente isso. Quer dizer, infelizmente é uma realidade, porque ele está mais oferecendo, em razão das garantias, do que oferecendo para o negócio, que pode ter uma viabilidade econômico-financeira demonstrável, mesmo que não tenha um planejamento, um balanço, etc. É a mesma etc. pessoa, professor? Mas acontece que existe a questão... A visão do banco não a é... pessoa jurídica e a pessoa física. Para você fazer migrar da pessoa jurídica, isso é um problema mais jurídico, né? Sim. Mas para você migrar da pessoa jurídica para a pessoa física, é um processo aí que não é tão simples assim. Envolvendo diretamente o patrimônio da pessoa física, fica mais fácil, porque já entra como garantia, já entra como aval, já entra efetivamente como tomador. Então aí já fica mais fácil para o banco, a solução fica mais fácil, fica mais complicado para a empresa. Né? Aliás, em certos casos até impossível de pagar, porque o juro chega a ser 10%, 12% ao mês, Exatamente. o que é absolutamente impagável. Não há nada que produza, que renda para cobrir esse juro e gerar algum para o empresário. Bom, olhando todo esse quadro, professor,
Uma das grandes causas que a gente poderia estar analisando, que seria uma das grandes saídas, seria a formação e aperfeiçoamento, aprofundar o conhecimento dos empresários de uma forma geral. Se bem que são heróis nacionais por estarem vivos. Qual é a sua sugestão, professor? Curi, nós estamos convictos de que, quando eu digo nós, eu estou falando em termos de olhando para a nossa realidade da universidade, da FIA e de um programa que nós temos a oportunidade de coordenar, que é o PROCED, Programa de Capacitação da Empresa em Desenvolvimento, que é fundamentalmente para micro, pequenas e médias empresas, que esta é uma grande, digamos, oportunidade para a sustentabilidade, para o desenvolvimento e realmente para poder viabilizar a existência dessas empresas em nível de competitividade, em nível de se manterem realmente em condições de crescer, manterem viva inclusive, que é justamente terem os seus recursos humanos, o principal capital, que é o capital humano, mais desenvolvidos. Professor, qual é a sua avaliação sobre a substituição tributária? Ou seja, o micro e pequeno tem que pagar imposto antes de chegar a mercadoria. Economicamente, o senhor acha isso sustentável? Eu não vou entrar nem no aspecto específico da substituição tributária, Curi. Isso é um aspecto realmente técnico que eu não gostaria de abordar assim, mas eu gostaria de colocar o seguinte: o aspecto tributário em geral da micro e pequena empresa, eu considero como uma crueldade que se comete. E não é só o tributo. É a burocracia que está por trás desse tributo e as armadilhas que normalmente o micro e o pequeno empresário são submetidos. Porque eles são remetidos, de certa maneira, para a informalidade. São forçados. São forçados. Isso é mais um ato de crueldade. Porque eles são remetidos, são forçados a uma certa dose, digamos assim, da informalidade e, por isto, eles acabam se inviabilizando em outros aspectos da sociedade. É muito ruim para todos. Muito ruim para todos, perdemos com isto. Claro. Professor, nós chegamos ao final do nosso tempo e eu pediria as suas considerações finais. Puxa, Curi, eu vou lhe dizer uma coisa importante que eu já lhe disse agora quando falávamos rapidamente. Eu acho que o SINP está desenvolvendo um excelente trabalho, você está de parabéns com a sua equipe, porque eu acho que são estas instituições, a universidade, entidade como o SINP, esses vários órgãos que têm trabalhado ultimamente com pequena e média empresa, micro, pequenas e médias empresas, jornais, revistas, editoras e escolas. Eu acho que a sociedade está começando a despertar para a importância, sua primeira pergunta, da micro e pequena empresa no mercado brasileiro. Que bom, professor, que bom que todos acordem, porque, afinal de contas, nada mais é do que o mercado interno. Quer dizer, o maior patrimônio de um país é o seu mercado interno. Exatamente. Bom, professor Dr. Almir Ferreira de Souza, eu gostaria de continuar essa conversa por muito mais tempo, mas infelizmente chegamos ao final do nosso tempo. E a você que esteve conosco até agora, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!